Olá pessoal! Neste vídeo iremos resolver algumas questões sobre integrais duplas. Na questão 1, pede-se para calcular a integral da função y² em uma região D do plano definido por este conjunto. Ou seja, a região D é determinada pelo conjunto de todos os pares ordenados x e y, tais que y varia entre -1 e 1 e x varia entre -y menos 2 e y. Para determinar o conjunto D, notemos que a desigualdade -y menos 2 menor ou igual a x, que é exatamente essa desigualdade assinalada aqui no conjunto, significa que o ponto P de abscissa x e ordenada y está à direita da reta x igual -y menos 2. Aqui eu coloco y como variável independente e x como variável dependente. Ou, equivalentemente, y maior ou igual a -x menos 2, que é uma inequação equivalente à original. Basta isolar o y, colocando o y para o segundo membro, o x para o primeiro, invertendo a inequação, escrevendo a forma final, nós encontramos exatamente esta expressão que eu demarquei aqui. Então, esta inequação, que é equivalente à primeira, significa que o ponto P de abscissa x e ordenada y está acima da reta y igual -x menos 2. Pois bem, para visualizarmos a veracidade dessas afirmações, fazemos aqui o gráfico da equação da reta y igual a -x menos 2. Veja bem, esta reta ela pode ser determinada considerando apenas dois pontos, uma vez que dois pontos determinam completamente uma reta. Então, quando x é igual a menos 2, o y é zero, que fica mais 2 menos 2 é zero, ou seja, esse ponto pertence à reta. Quando x é zero, o y vale menos 2, ou seja, esse outro ponto também pertence à reta. A reta, portanto, é exatamente a reta assinalada na figura, né? Essa reta em vermelho, que vocês estão visualizando aqui. Pois bem, dizer que um ponto P com abscissa x e ordenada y tem ordenada maior ou igual a -x menos 2 significa, obviamente, o seguinte. Observe, se a gente pega uma reta vertical, aqui a abscissa x, o ponto na vertical que cruza a reta y igual a -x menos 2, esse ponto ele tem y exatamente igual a -x menos 2. Ou seja, os pontos que estão acima dessa reta, eles têm o y maior do que -x menos 2, e os pontos abaixo têm o y menor. Como a região que eu quero determinar, ele tem y maior ou igual a -x menos 2, isso significa que a região é exatamente essa região assinalada aqui em verde. Maravilha. Por outro lado, a condição x menor ou igual a y, que é a segunda condição,
significa que o ponto P de xy está à esquerda da reta y igual a x ou acima da mesma, uma vez que equivale a y maior ou igual a x. Dizer que x é menor ou igual a y é equivalente a dizer que y é maior ou igual a x. O argumento é o mesmo. A gente faz o esboço aqui da reta y igual a x, que é essa reta vermelha. Se o y é maior ou igual a x, você está acima, os pontos estão acima dessa reta, que corresponde exatamente a essa área verde. Juntando essas duas condições, com a condição y entre menos 1 e 1, conseguimos determinar a região D. Veja bem, a região D ela tem que estar, por um lado, ela tem que estar nessa, acima dessa reta amarela, tem que estar à esquerda da reta vermelha e, ao mesmo tempo, o y tem que estar entre menos 1 e 1, ou seja, tem que estar nessa faixa aqui, ó, menos 1 e 1. Os únicos pontos que satisfazem essas três condições são exatamente os pontos aqui, ó, desse triângulo que está assinalado aqui na figura. Essa, portanto, é a região D. Integrar y² na região D significa, portanto, integrar y² fazendo x variar d, vamos observar agora, menos 3, que é esse ponto aqui, até menos 1, que é aqui, não é? Para cada x fixo entre menos 3 e menos 1, o y varia da reta amarela até o y constante igual a 1, que é essa reta horizontal. Então, x varia de menos 3 a 1 e o y varia na reta amarela, que é menos x menos 2, até 1. Depois, temos o x variando de menos 1 até 1, menos 1 até 1, e o y varia da reta vermelha até a reta verde. Menos 1 até 1, a reta vermelha é y igual a x, e a reta verde é o y constante igual a 1. O elemento de área é dy dx, em coordenadas cartesianas. Assim, desenvolvendo aqui a integral, nós encontramos integral de menos 3 até menos 1, de y³ sobre 3, mais integral de y³ sobre 3, de menos 1 a 1, fazendo o y variar de x até 1. Bom, o resto é desenvolvimento, né? A gente integra, faz o y² variar de menos x menos 2 até 1. Então, quando y vale 1, aliás, quando y vale menos 1, nós temos aqui, quando y vale 1, né, nós temos 1³ é 1 sobre 3, 1/3, que eu coloco aqui em evidência. E quando o y vale menos x menos 2, eu tenho menos x menos 2 ao cubo, fica menos x mais 2 ao cubo. Menos com menos fica mais. Então, aqui fica um sinal positivo. Mais x mais 2 ao cubo. Então, eu tenho que fazer essa integral em x, variando de menos 3 até menos 1. E a outra integral é menos 1 até 1, não é? Esse 1/3 coloca em evidência, é o fatório. E y³ varia de x até 1. Portanto, y³ quando y vale 1, fica 1. Menos quando
o y vale x menos x ao cubo dx. Bom, esta integral aqui, ó, dessa função, eu vou resolver da seguinte maneira. Eu chamei de I1, a primitiva integral indefinida da função 1 mais x mais 2 ao cubo dx. Fazendo uma mudança de variáveis, onde eu chamo de u o x mais 2, o du vai ser dx. Então, essa integral é a integral de 1 mais u ao cubo du, que, quando eu faço a integral, fica u mais u à quarta sobre 4, mais uma constante de integração. Portanto, como u é igual a x mais 2, aqui fica x mais 2 mais x mais 2 à quarta sobre 4 mais a constante c. E, obviamente, eu faço a substituição dessa expressão, não é? Então, a integral de menos 3 a menos 1 de 1 mais x mais 2 ao cubo dx, essa integral se transforma nisso aqui, nessa expressão. Onde aqui eu já fiz a substituição de menos 1 e 1, e essa última parte eu ainda tenho que fazer a substituição. Então, observe bem, quando eu avalio esta equação vamos ver qual é o valor que a gente encontra. Então, aqui tem um terço, não é? Aqui, essa integral varia o x de menos 3 a menos 1. Então, quando o x aqui é menos 1, fica 2 menos 1 fica 1. Aqui, x menos 1 mais 2 fica 1. A quarta é 1 também. Divide por 4, 1 quarto. Então, fica 1 mais 1 quarto, menos o valor desta expressão quando o x vale menos 3. Então, quando x vale menos 3, fica menos 3 mais 2, menos 1. Menos 3 mais 2, menos 1 a quarta é 1. Divide por 4, 1 quarto. Maravilha. E esta última parte é proveniente desta integral aqui. Integral de menos 1 a 1 da função 1 menos x ao cubo. Quando a gente faz essa integral, fica x menos x ao cubo. A integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, variando de menos 1 até 1. Pois bem, esse menos com menos fica mais, 1 mais 1 é 2, e aqui menos 1 quarto mais 1 quarto cancela, né? Esse 1 quarto vai cancelar aqui, então fica apenas o 2. E o restante da expressão, quando o x aqui vale 1, fica 1 menos 1 quarto. 1 menos 1 quarto é 3 quartos. E quando o x vale menos 1, coloco o sinal negativo, fica menos 1, menos 1 a quarta é 1, então menos 1 quarto. E aí nós temos a expressão 1 terço de 2 mais 3 quartos. Menos 1 quarto é menos 5 quartos. Menos com menos mais 5 quartos. Então, observe, 5 mais 3 é 8. 8 quartos é 2. 2 soma com 2 dá 4, vezes 1 terço, 4 terços. Finalmente, obtivemos o resultado da integral como sendo
4/3. Questão 2. Calcule a integral dupla da função 2x menos y sobre uma região D que é limitada pelo círculo de centro na origem, raio 2. Ora, considerando que a região D tem simetria circular, é um círculo com centro na origem, raio 2, é mais adequado utilizar coordenadas polares. Os pontos desse círculo são identificados em coordenadas polares por P, R, θ, onde o R varia de 0 até 2 e o θ de 0 a 2π. Em coordenadas polares, a integral se transforma em integral de 2x menos y dA sobre D, θ varia de 0 a 2π, R varia de 0 a 2, no lugar do x colocamos R cosseno θ, no lugar do y colocamos R seno θ. E o elemento de área em coordenadas polares é R dr dθ. Então, multiplicando aqui R por R fica R ao quadrado, aqui também fica R ao quadrado. Quando integra esse R ao quadrado, surge um R ao cubo sobre 3. O R varia de 0 até 2, então, fazendo a variação de 0 até 2, encontramos a integral de 16/3 vezes o cosseno menos 8/3 vezes seno, em relação a θ. Bom, integral do cosseno de θ dθ é o seno de θ, quando varia de 0 a 2π vai dar 0, e a integral do menos seno é cosseno de θ, quando θ varia de 0 a 2π, cosseno de 2π é 1, menos cosseno de 0 é 1, 1 menos 1 dá 0. Portanto, essa integral é 0. Questão 3. Determine o volume do sólido delimitado pelo cilindro. O cilindro aqui, ele tem a equação x² mais y² igual a 1. E pelos planos y igual a z, x igual a 0, z igual a 0. No primeiro octante, então, o primeiro octante significa x positivo, y positivo e z positivo. Bom, aqui está a representação do cilindro, a representação meio não muito fidedigna, né? Mas tudo bem. Aqui está a representação do plano z igual a y, ok? Esse plano corta o cilindro. E para cada valor de x e y no primeiro octante, delimitado pelo cilindro, eu tenho que, no final das contas, o x e o y vão variar nesta região, ok? No primeiro quadrante do plano XY, ok? Fazendo z positivo, obviamente eu desenvolvo o primeiro octante do espaço R3. Para cada xy aqui nesse quadrante, dentro do círculo, um círculo de raio 1, pessoal, x² mais y² igual a 1, é um círculo com centro na origem de raio 1, que é exatamente esse círculo aqui, ó. Ok? Então, para cada xy nessa região, nós devemos calcular o volume delimitado desse ponto até o plano z igual a y. Então, para cada ponto aqui, o z vai variar de 0, que é exatamente a tampa de baixo aqui na região onde eu vou integrar, e o z máximo corresponde ao ponto que está no plano z igual a y, ou seja, a altura é definida pela função z igual a y. O valor da altura é exatamente igual à ordenada y do ponto. Pois bem. Então, lembrando os conceitos de integração para calcular volume, a
região onde eu devo desenvolver a integral é exatamente a seguinte região. São os pontos x, y de R2, onde o x varia de 0 até 1, e para cada x entre 0 e 1, o y varia de 0 até o ponto do círculo unitário, que é raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Então, se você for resolver usando coordenadas cartesianas, você tem que usar esse fato. E aí eu integro, então, a função z, que é a altura, e a função z é exatamente igual a y, né? Ela é definida pela ordenada y. Então, eu integro o y dA dentro daquela região R. E significa integrar de 0 até 1 na variável x, de 0 até a raiz de 1 menos x quadrado na variável y, dy dx. Então, integra y fica y quadrado sobre 2, o y varia de 0 até a raiz de 1 menos x quadrado. Então, quando eu elevo ao quadrado essa raiz, fica 1 menos x quadrado sobre 2, menos o valor em 0 dá 0, né? Então, integra agora essa expressão em x, variando de 0 até 1. E esta integral é 1 meio, integra 1 dá x, x quadrado é x ao cubo sobre 3, variando de 0 até 1, fica 1 meio de 1 menos 1 terço. 1 menos 1 terço é igual a 2 terços, 2 terços sobre 2 dá 1 terço. Portanto, esse é o valor. Aqui eu também desenvolvo em coordenadas polares apenas para efeito de comparação. Aquela mesma integral pode ser calculada em coordenadas polares, fazendo o ponto aqui, o r θ, o r varia de 0 até 1, e o θ aqui varia de 0 até 90 graus. 0 você está aqui nessa região, 90 graus você está aqui no eixo y. Em coordenadas polares, o r varia de 0 até 1 e θ de 0 até π sobre 2. E aquela integral pode ser calculada assim. θ varia de 0 a π sobre 2, r de 0 até 1. Você integra a função y, que é r seno θ, vezes r dr dθ, que é o elemento de área. Então, se integra em r primeiro, r ao quadrado, quando integra, fica r ao cubo sobre 3, variando de 0 até 1, o que vai dar 1 terço. E depois integra seno, que é menos cosseno, variando de π sobre 2 até 0. Cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de 0 é 1. Então, fica menos 1 terço vezes menos 1, fica 1 terço. É o mesmo resultado que obtivemos em coordenadas cartesianas, como não deveria ser diferente. Questão 4. Determine o volume do sólido delimitado pelos planos coordenados pelo plano π 3x mais 2y mais z igual a 6. Bom, a interseção com o plano π, melhor, né? A interseção do plano π, com o plano xy é dada pela reta 3x mais 2y igual a 6. Essa interseção ela é obtida fazendo z igual a 0. E esta reta intersecta os eixos x e y, respectivamente, nos pontos P1, 2, 0, 0, P2, 0, 3, 0. Basta ver que quando o x é 2, y 0 vai dar 6, e quando x é 0, y 3 também vai dar 6. Isso considerando z igual a 0, porque estou no plano xy. Então, essa reta vermelha que vocês estão vendo, a reta que passa pelo ponto P1 e P2, essa reta ela é obtida quando o plano π corta o plano xy. E, além disso, o plano π intersecta o eixo z no ponto 0, 0, 6. Então, a interseção com o eixo z é obtida fazendo x igual a 0, y igual a 0. Aí fica z igual a 6. Então, o plano ele vem descendo lá um ponto sobre o eixo z, na altura 6, e vem descendo, cortando o plano xy ao longo dessa reta vermelha.
O volume procurado é dado pela integral na região R, onde a região R é exatamente essa região delimitada pelos eixos x, y e a reta vermelha. Essa região ela é definida pela seguinte expressão: x varia de 0 até 2 e o y varia de 0 até a equação que define a reta em função de y, que é y, você reescreve isso aqui como sendo y igual a 3 menos 3 meios de x. Então, y igual a 3 menos 3 meios de x, que é exatamente a expressão que define a variação do y. 3 menos 3 meios de x. Maravilha. Então, aqui nós temos, a integral na variável x varia de 0 até 2, a variável y varia de 0 até 3 menos 3 meios de x, e você integra a função 6 menos 3x menos 2y. Quando eu integro em y, fica 6y menos 3xy menos y ao quadrado. O y varia de 0 a 3 menos 3 meios de x. Aí nós fazemos a substituição. Onde tem y, eu coloco 3 menos 3 meios de x. Simplifico a expressão e encontro a integral de 9 mais 9 quartos de x ao quadrado menos 9x dx. Essa integral vai dar 9x mais 3x ao cubo sobre 4 menos 9x ao quadrado sobre 2, quando o x varia de 0 até 2. Quando eu faço x igual a 2, fica 2 vezes 9, 18. 2 ao cubo é 8, quando divide por 4 dá 2, vezes 3 é 6. E aqui 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 é 2, vezes 9 menos 18. 18 cancela com menos 18, sobra o 6. E, obviamente, quando x é 0, a expressão dá 0. Então, o resultado final é que o volume é igual a 6. E, dessa forma, encerramos a resolução dos exercícios. Obrigado.